Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula de dinâmica espacial da indústria, né? A gente já teve uma primeira aula, uma aula de introdução, né? Onde nós falamos aí dos principais conceitos, né? Debatemos do que se trata uma revolução industrial. Tivemos uma segunda aula, né? Aonde nós discutimos todos os aspectos relacionados à primeira e à segunda revolução industrial e um pouco de divisão internacional do trabalho, né? Pelo menos aí os dois primeiros momentos da Divisão Internacional do Trabalho, certo? E hoje, a gente, dando continuidade a esse recorte temporal muito associado à segunda Revolução Industrial, a gente vai começar a discutir aqui os aspectos relacionados ao modelo, né, à teoria econômica, melhor dizendo, que acabou ganhando muita força durante esse contexto, beleza? Então é óbvio que aqui a gente vai passar de maneira muito breve sobre essas teorias, né? Eu não teria nenhuma pretensão de ensinar tudo sobre liberalismo econômico para vocês aqui no meio de uma aula sobre revoluções industriais, mas é importante a gente ter algumas ideias em mente aqui, porque tiveram uma interferência muito grande no desenvolvimento dessa atividade durante esse período. Beleza? Então, quando a gente fala de liberalismo econômico, basicamente, né, de maneira mais simplificada possível, a gente está falando de uma teoria que defende a não intervenção do Estado na economia. Né? É o modelo, né, uma ideia que defende que a intervenção do Estado, ela em geral, ela vai representar um entrave, ela vai representar um dificultador para o crescimento econômico, né? Então, por exemplo, aí, questões relacionadas à aplicação de impostos, questões relacionadas à imposição de tarifas, o próprio controle por parte do Estado de empresas, né, dentro do setor comercial, isso tudo é bastante criticado, né, pelos defensores da teoria liberal. Né? É sempre importante lembrar, eu toda vez falo isso, vou continuar repetindo, toda teoria ela é uma lente, né, pela qual a gente tenta enxergar a realidade, né? Então não tem uma teoria certa, uma teoria errada, né? O importante basicamente é a gente ter aí a dimensão de que para determinados aspectos, né, a teoria liberal ela vai ser muito esclarecedora e para outros ela já não vai se encaixar tão bem assim. Né? A gente vai ver isso, assim como nós trabalhamos lá na aula anterior sobre a questão da teoria marxista, por exemplo, a mesma coisa se aplica. Né? Ela tem algumas leituras que ainda são muito atuais, são muito razoáveis, e por outro lado, algumas leituras aí já não se aplicam tão bem, não se mostraram tão fiéis assim com a realidade, beleza? Então, aqui o elemento principal, né, a lei básica de oferta e procura, que eu coloquei aqui destacado para vocês em vermelho, né, a ideia básica é que o próprio mercado vai se autorregular, né? Então, se você tiver uma demanda muito grande por um determinado produto, a tendência inicial é que esse produto suba, né, o preço desse produto suba, e isso vai despertar um maior interesse por parte da classe produtora em produzir aquele produto para aproveitar, né, aquele preço mais alto. E aí, quando você tem um aumento da oferta daquele produto, o preço baixa, porque você aumentou a oferta, então você reequilibrou essa lógica, beleza? Ao mesmo passo em que, se não há muita demanda por um determinado produto, as empresas vão buscar aí diversificar a sua produção, né, diminuindo a oferta desse produto, então, em geral, aí, equilibrando essa relação de oferta e procura através da redução da oferta. Né? Isso se aplica, né, de maneira bastante razoável em alguns casos. Atualmente, a gente tem muita discussão a respeito de, digamos assim, formas de burlar, né, essa lei básica de oferta e procura. A gente discute isso muito no que a gente chama de práticas anticompetitivas, né? As práticas anticompetitivas como cartel, como dumping, preços predatórios, né, e coisas desse tipo, né? Em geral, o trust, né? Nós temos aí alguns tipos de prática, né, que no geral, não vou entrar muito nesse detalhe agora, mas no geral são meios de você conseguir burlar essa lei básica de oferta e procura. O cartel é muito simples, né? O cartel é a combinação de preços entre os operadores do mesmo ramo. Né? Então aqui no Brasil a gente tem um caso crítico em relação a isso no que diz respeito aos postos de gasolina. Né? O preço da gasolina é sempre basicamente o mesmo em todos os postos.
né? E isso não acontece necessariamente porque todos os postos têm o mesmo custo de operação, né? Muitas das vezes há ali um acordo, né, extraoficial ali entre os donos de postos de gasolina na mesma região para eles botarem mais ou menos ali o mesmo preço para não gerar concorrência, né, entre eles, beleza? E aí, sem a concorrência, você não tem o principal benefício alegado pelos liberais para nós, mercado consumidor, né? Porque a livre concorrência, ela teoricamente levaria a um aprimoramento do produto para conseguir captar, o objetivo sempre seria captar o máximo de clientes possíveis, né, de consumidores possíveis. Então você vai ter que aprimorar o seu produto, oferecer um preço mais competitivo, né? E quem sai ganhando nessa história, teoricamente, somos sempre nós, o mercado consumidor, né? Mas nesse caso, por exemplo, da aplicação da cartelização, como no caso dos postos de gasolina que eu citei aqui para vocês, essa lei básica de oferta e procura já não fica tão direta assim, beleza? Um outro conceito importantíssimo associado à teoria liberal é a lógica da mão invisível, né? Essa lógica da mão invisível do mercado, né? Um conceito importantíssimo aí do Adam Smith, né? Um dos pais aí do liberalismo econômico. Ele vai basicamente defender, né, que os interesses individuais, né, as diferentes pessoas dentro daquela sociedade agindo no sentido de buscar o máximo de lucro, ter o máximo de benefício, né? Cada um deles estaria contribuindo individualmente para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? A gente imaginar um todo de uma sociedade onde todos buscam fazer sempre o seu melhor, você teria uma sociedade onde, teoricamente, você teria o máximo de desempenho por parte desse coletivo, que seria formado por um conjunto de indivíduos que estariam sempre ali em constante busca pelo aprimoramento. Esse é outra teoria, né, que se apresenta de maneira até um tanto quanto bonita, né, digamos assim, um discurso muito bonito, mas que na prática, mais uma vez, através da leitura aí das práticas anticompetitivas. Aqui um exemplo muito claro disso, por exemplo, são os preços predatórios, né? A TIM aqui no Brasil, logo quando ela chegou aqui, no início dos anos 2000, né, ela veio com uma prática de preços predatórios muito forte. Né? A TIM oferecia um serviço, né, muito mais barato do que os seus concorrentes, quando na verdade ela não poderia, né, financeiramente falando, prestar aquele serviço porque ela estava tendo prejuízo. Né? Então ela oferecia lá, na época nem tinha internet nos pacotes, era minuto e SMS, né, que as empresas ofereciam. E aí tipo, ela oferecia o dobro de serviço pela metade do preço. E aí as concorrentes lá, a Claro, a Vivo, a Oi, começaram a ter muita dificuldade de competir com os preços praticados pela TIM. Né? E aí, na época, né, a Agência Nacional de Telecomunicações imediatamente bateu o olho naquilo, né, fez uma auditoria e percebeu que o que a TIM estava fazendo era assumindo um determinado prejuízo naquele momento, então ela estava prestando serviço para os brasileiros, tomando prejuízo, né, então gastando mais do que ela arrecadava com a venda dos planos, beleza? Mas com o objetivo de enfraquecer a sua concorrência, né, com o objetivo aí de trazer os consumidores das suas concorrentes para o seu serviço, podendo inclusive levar os seus concorrentes à falência, para depois que ela fosse dominante no mercado, aí sim ela botar um sobrepreço em cima daqueles valores e passar a ter uma lucratividade muito maior, ferindo aí os princípios, né, de livre concorrência, muito o conceito aí bem forte dentro da teoria liberal. Beleza, pessoal? Então assim, essa história de que todo mundo buscando fazer o melhor é um pouco complicado, né? Porque na prática você acaba visualizando que existem meios, né, das empresas, dos agentes do setor financeiro de, na verdade, conseguir de alguma forma aglutinar esse poder econômico todo em si e acabar minando os benefícios que uma efetiva livre concorrência poderia nos trazer.
né? A gente vê a livre concorrência atuando de maneira prática em relação à nossa vida, né? Você pega o exemplo de telefonia móvel, né? A disputa constante pela liderança de mercado entre Apple e Samsung, por exemplo, né, nos smartphones. Isso é algo que é claro da livre concorrência, né? Você tem duas empresas muito grandes que estão sempre buscando ali a obter a maior fatia possível do mercado consumidor, e para isso elas estão sempre buscando trazer produtos melhores, mais tecnológicos, né, eventualmente com preço mais competitivo. Nem sempre, isso é importante dizer, pessoal, nem sempre uma empresa ela vai utilizar o preço como o seu elemento de ganho de concorrência, de vantagem, né? Às vezes o fato do produto ser mais caro dá a ele um grau de exclusividade, né? E isso é algo que tem muito valor dentro do marketing. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais na aula de Terceira Revolução Industrial, beleza? Então, galera, aqui, né, a gente tem todo um conjunto, né, de teorias que se encaixa muito bem dentro da lógica produtiva da segunda revolução industrial, né, onde você tem um conjunto de empresas crescendo muito, né, e aí é importante a gente lembrar, quando a gente discutiu aqui na aula de segunda revolução industrial, você já tem mais agentes envolvidos aqui, né, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, né, então a concorrência no mercado global ela começa, ainda não é o que é hoje, né? Mas ela começa a ser um elemento importante. Então, você ter essa redução da participação do Estado, ela abre espaço para que essas empresas entrem em mercados consumidores novos, né? Então, vão para países subdesenvolvidos, né, e vão conseguir ali levar os seus produtos de maneira muito agressiva para esses mercados. Né? E aí, quando nesses mercados existe uma participação do Estado na economia muito forte, essa participação do Estado pode agir como um bloqueio à entrada desses produtos dos países desenvolvidos, por exemplo, com a aplicação de imposto, por exemplo, a aplicação de limites de importação e coisas nesse sentido, beleza? E aí, dentro da teoria liberal, né, essa intervenção do Estado ela seria prejudicial, porque ela estaria limitando a aplicação da livre concorrência. Né? Isso não é uma verdade absoluta, evidentemente, né? Você vai ter aí estudos que apontam a eficiência dessa metodologia, estudos que apontam que essa eficiência não foi tão clara. Aqui no caso brasileiro, nós temos alguns exemplos bem marcantes, né, de como foi positivo e também de como foi negativo. Né? Você tem o caso da telefonia, né, quando você tem aí a privatização do sistema de telefonia fixa aqui no Brasil, meados da década de 90, você tem aí um barateamento gigantesco do serviço de telefonia. Né? Obviamente vocês não vão lembrar disso, nem eu lembro efetivamente, eu tenho muito claro na minha cabeça de escutar as histórias, né, do pessoal falando que, cara, a linha de telefone era bem, né? Você passava na herança, né? Você dava era quase o valor de um carro, né? Dependendo aí do local onde você estava colocando a linha telefônica. Então era muito caro, né? Era um serviço muito ruim, muito caro, porque ele estava aí muito concentrado na mão do Estado, que não era o agente mais eficiente para prestar aquele serviço. Quando ele foi privatizado, nós tivemos aí uma grande melhora do serviço, uma difusão. Hoje, inclusive, a linha telefônica ela é de graça, né? A gente nem usa mais porque basicamente é um elemento que caiu em desuso hoje por conta da internet. Né? Mas, por outro lado, né, esse foi um exemplo positivo, a gente também tem um exemplo negativo, que é o caso, por exemplo, da falência de empresas nacionais pela incapacidade de concorrer no mercado internacional. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos a falência da Gurgel, que era uma empresa automobilística nacional, né, nascida no Brasil, com tecnologia brasileira. Tudo bem, não era lá uma grande tecnologia, mas tanto que não conseguiu concorrer. Mas, no final das contas, né, com a abertura das importações na década de 90, a Gurgel era muito defasada tecnologicamente em relação aos seus concorrentes e acabou falindo. E aí, embora a gente tenha, né, hoje uma grande disponibilidade de automóveis no mercado brasileiro, nenhum deles é efetivamente nacional, né? Todas as empresas que atuam aqui no Brasil, mesmo que fabriquem os carros aqui no Brasil, toda a tecnologia, todo o know-how e, inclusive, a maior parte dos lucros vão para os países onde as matrizes estão sediadas, beleza? Então, isso acaba sendo um prejuízo aí para o Brasil, porque não conseguiu dar tempo da sua empresa amadurecer para conseguir concorrer nesse mercado, beleza? Então, aqui a gente tem dois exemplos aí, né,
um aspecto positivo e negativo dessa aplicação do modelo liberal, beleza? E na prática, né, eu acho que o maior impacto relacionado a esse liberalismo desenfreado é justamente a eclosão da crise de 1929, né, pessoal? A crise de 1929 é uma crise de superprodução e subconsumo, né? Então, basicamente, o que você tem é uma total quebra da lei básica de oferta e procura, né? Então, você tem as indústrias produzindo muito mais do que a demanda do mercado e o mercado consumindo menos, né? Então, na prática, nós tivemos aí um desequilíbrio, né? uma quebra de ritmo entre consumo e produção, que acabou entrando num ciclo vicioso de crise muito forte que a gente vai analisar aqui agora, beleza? Então, como antecedentes, né, nós temos a Primeira Guerra Mundial, que vai aí dar um fôlego muito grande a esse modelo de superprodução, característico aí do modelo fordista de produção. Aqui eu vou aproveitar e já vou dando aqui os ganchos desses dois sistemas produtivos, né? Então, o sistema produtivo fordista, característico aí da segunda revolução industrial, ele tinha como premissas, né, a produção em massa, os grandes estoques, beleza? O uso de mão de obra especializada, não confundir aqui, tá, pessoal? Mão de obra especializada é aquele sujeito que é especialista em uma única coisa. Ele só sabe fazer uma única etapa do processo produtivo, né? Esse conceito ele é exemplificado por aquela cena clássica do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Que ele fica ali apertando os parafusos na esteira de montagem. Se você tira o Charlie Chaplin daquele posto da esteira de montagem e coloca ele em qualquer outro posto da esteira, ele não sabe o que fazer, né? Porque ele só sabe apertar aqueles únicos dois parafusos, né? O que a gente chama de alienação do trabalhador em relação ao processo produtivo. Ele não faz ideia do que ele está fazendo ali, né? Então, isso aqui, na verdade, é um conceito pejorativo, né? Hoje a gente trata, né, a especialização como algo importante e tudo mais, mas quando a gente fala de sistemas produtivos, a mão de obra especializada é um conceito pejorativo, aquele cara que só sabe fazer uma única função, né? Se opondo à lógica da mão de obra qualificada, que é justamente aquele cara que tem uma visão mais geral sobre o processo, que tem uma maior capacidade aí de entender o processo e, inclusive, muitas das vezes, a agir para melhorar aquele processo, ele ser um agente modificador e não apenas uma peça ali que está movimentando aquela engrenagem e pode ser facilmente substituível, beleza? Então, hoje, para o mercado consumidor de hoje, século XXI, esse aqui é o trabalhador que se espera, pelo menos aí para o trabalhador de cargos mais importantes, né, mais relevantes, com maior nível de remuneração, tranquilo? Então, atenção a essa diferença, né? Nós tínhamos aí a padronização dos produtos, beleza? Então, o Henry Ford, né, o fundador aí da emblemática indústria automobilística, ele tinha uma frase que exemplificava muito bem esse conceito, né? Ele dizia que você pode ter o carro que você quiser, desde que o carro que você queira seja um Ford modelo T preto, que era isso que era fabricado, né? A cor preta ela era a cor que dava menos problema ali no processo produtivo, né? Então era tudo fabricado em escala, né? Você fazia ali, os carros iam sendo montados, saíam todos idênticos, iguaizinhos, sem absolutamente nenhuma diferença, justamente porque o objetivo, a lógica, era a lógica de expansão do mercado consumidor. Tudo era novo naquela época, galera. Carro era novo, calça jeans era coisa nova, né? Roupas, né, produzidas em larga escala de tecidos sintéticos eram novidade. Então, você não tinha que ter uma preocupação, como nós temos hoje, de conquistar o mercado consumidor, né, de fazer um bom projeto de marketing, né, de trazer um produto muito refinado e muito melhor do que os outros, porque na época não tinha nada, era tudo muito novo, tudo era muito recente. Então, você tinha um mercado ávido por consumo e o desafio das indústrias naquela época era conseguir atender a essa demanda, né, uma demanda muito grande.
Beleza? Então, todo esse conjunto de características aqui, né, é um conjunto que tem como objetivo maximizar o processo de produção, né, produzir o máximo possível. Então, produção em massa, grandes estoques, né, então você tem muita matéria-prima estocada, muito produto pronto, estocado, pronto para ser vendido, beleza? Uma mão de obra extremamente especializada para fazer os serviços ali todos muito rápidos, né? Os produtos padronizados para você ter o mais rápido processo de produção. A lógica da economia de aglomeração, que nós já falamos, né, numa outra aula, aqui na aula de Segunda Revolução Industrial, essa lógica é da concentração das fábricas nos grandes centros urbanos para estar próximo tanto da fonte de matéria-prima quanto do mercado consumidor, beleza? E aqui, né, o modelo keynesiano, que eu já vou falar sobre ele mais para frente. Beleza? Então, todo esse conjunto de características aqui que a gente viu, né, foi muito útil durante o período da Primeira Guerra Mundial, né, onde havia uma enorme demanda por produtos, principalmente aí o pós, né, Primeira Guerra Mundial, né, você teve aí o conflito garantindo, né, uma manutenção enorme da demanda de produtos, beleza? Principalmente aqui para o caso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se deu muito bem aqui nesse processo, porque na Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos ele age de maneira muito pontual, né? Muito acessória. Ele vai agir muito mais como um fornecedor. Então, enquanto a Europa estava sendo destruída pela guerra e os parques industriais sendo comprometidos, né, os Estados Unidos estavam produzindo a rodo para atender essa demanda que era gerada pelo conflito. Né? Então, essa lógica de superprodução, essas características do sistema fordista, elas encontraram na Primeira Guerra Mundial um potencializador, né? Um processo aí que levou a um aumento da demanda que se adequava muito bem ao processo de superprodução. Beleza? Então, os Estados Unidos estavam produzindo muito ali, né, no início do século XX, produzindo muito ali para atender toda essa demanda. E quando passa o conflito, ali em meados da década de 20, você já tem uma recuperação das economias dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, né? A concorrência do mercado internacional, ela tende a reduzir a demanda pelos produtos americanos, principalmente, porque os parques industriais, as fábricas que tinham sido destruídas na Primeira Guerra Mundial, já ali alguns anos depois haviam sido reconstruídas, beleza? Então você já não tinha mais essa necessidade de importar tantos produtos dos Estados Unidos, né? Mas aí a produção ela não se adequa a essa nova lógica. E aí mantém essa lógica de superprodução, produzindo muito, produzindo muito, até que você tem um acúmulo dos produtos e, consequentemente, um desequilíbrio, né, da nossa lei básica de oferta e procura. Você tem uma oferta muito grande e a procura muito baixa. Né? E aí, com isso, você tem você entra num ciclo vicioso. Né? Aí, aqui nesse esqueminha aqui do lado, fica fácil da gente ver. A gente tem a procura diminuindo, né? Por conta aí da redução da demanda, por conta da reconstrução dos parques industriais dos países europeus. Algumas empresas acabam indo à falência, porque ela gastou uma grana produzindo aquele produto e não conseguiu vender. Então ela ficou no prejuízo e aí acaba indo à falência. Quando ela vai à falência, obviamente você tem o aumento do desemprego, porque a galera que estava empregada aqui na empresa que faliu ficou desempregada. E esse cara desempregado, ele perde poder de compra, por motivos óbvios, né? E aí quando ele perde o poder de compra, ele diminui mais ainda a procura pelos produtos. Então, aqueles produtos estavam encalhados, ficam ainda mais encalhados. E aí mais empresas entram à falência. Tranquilo? E aí gera mais desemprego, diminui ainda mais o poder de compra e você entra aqui num ciclo vicioso, né, de retroalimentação que causou disparado uma das maiores crises econômicas da história do capitalismo. Beleza? Então, galera, aqui o modelo, né, o sistema liberal, ele entra em colapso, né, nesse período, e aí a gente entra justamente na discussão da solução para o problema. Né? Como é que os Estados Unidos conseguiu ali, já na década de 30, encontrar uma alternativa para esse sistema, né? Ou melhor, uma alternativa para reverter
essa crise, né? Essa alternativa ficou conhecida como keynesianismo, né? Então, Keynes era aí um economista importante do período e ele vai desenvolver justamente essa lógica, né, do bem-estar social, né? Então, como eu coloquei aqui para vocês no quadrinho amarelo, né, o keynesianismo é uma corrente de pensamento que defende que é papel do Estado, lembrando sempre do Estado com letra maiúscula, pessoal, atuar direta e indiretamente para mitigar os efeitos das crises cíclicas do sistema capitalista, né? E isso seria feito através da criação de empregos e fornecimento de crédito por parte do Estado, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, né, a gente está passando mais uma vez por uma crise monstruosa do sistema capitalista, né? Dessa vez não causada pela superprodução, mas por uma redução drástica do consumo resultante das políticas de isolamento social necessárias para o combate à pandemia, né? Então, e mais uma vez, né, a teoria keynesiana ela se mostra muito sólida, né? Aí, como ela se mostra, como eu falei para vocês antes, como uma lente muito nítida para a gente compreender a realidade, né? Porque mais uma vez aí, né, passados aproximadamente 100 anos, aí vai 90 anos da crise de 29, a gente tem mais uma vez uma crise do sistema capitalista, né, um desequilíbrio, né, aí entre, não necessariamente um desequilíbrio entre produção e consumo, mas nesse caso agora, né, uma drástica redução do consumo por conta da política de isolamento, né, e muitas empresas começam a entrar em crise, naturalmente, né, porque elas trabalham ali com fluxo de caixa, e quando não entra para continuar produzindo, você tem aí, né, necessidade de corte de gastos, muitas das vezes isso se reflete em demissões, beleza? E o que a gente tem visto aí ao longo do mundo, né? A gente tem visto justamente os estados, né, os governos, agindo justamente para mitigar esses efeitos das crises, né? Então você tem aí pacotes de ajudas econômicas sendo aplicados ao longo de todo o mundo. Aqui no caso brasileiro, né, o Congresso Nacional conseguiu aprovar lá o auxílio emergencial, que está sendo aplicado nesse momento aqui para uma parte expressiva da população, beleza? Ainda está muito cedo para julgar, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 18 de 6 de 2020, então ainda está muito cedo para fazer uma análise mais concreta, mas discute-se muito uma falta, por exemplo, justamente de fornecimento de crédito por parte do Estado para pequenos e médios empreendedores, por exemplo. Esses são os mais afetados nesse momento, né? Porque principalmente são aqueles que têm um fluxo de caixa muito menor, né? Então, quando você tem uma queda das vendas, isso impacta diretamente no caixa da empresa. Então, são empresas mais vulneráveis, digamos assim. E, pelo menos até o momento, nós vimos pouquíssimo, se não nenhuma ação por parte do Estado brasileiro para atender, né, para ajudar, para auxiliar essas pequenas e médias empresas, né? Então, diferentemente do que acontece em boa parte do mundo, né, onde pacotes econômicos enormes estão sendo direcionados aí para as diferentes partes para diferentes estratos da sociedade, beleza? Aqui tem uma frase que eu gosto muito, cara. Nos momentos de crescimento ocorre uma intensa privatização dos lucros, né? Então, em geral, aqui é justamente a ideia, né, do modelo liberal, né? Você tem aí o crescimento econômico e a ideia de que o Estado não deve intervir, né? Isso está muito bem representado aqui nessa chargezinha que usa exatamente os mesmos termos, só muda aqui, né, a pontuação, né? Então, aqui, enquanto o gráfico está em ascensão, o sujeito dá uma entonação na frase aqui de que ele não quer nenhum tipo de intervenção do Estado na economia, né? E aí aqui, quando o gráfico está na descendente, né, ele já fala, né, tudo que precisa é o Estado intervir aqui que resolve o problema, né? Então, quando você tem o crescimento, ocorre uma privatização dos lucros, e nos momentos de recessão você tem uma socialização das perdas, né? Porque, afinal de contas, o Estado não fabrica dinheiro sozinho, né? Esse dinheiro que o Estado vai utilizar para fornecimento de crédito e criação de empregos, ele é um dinheiro oriundo do pagamento de impostos, né? Nossos impostos. Então, na prática, você está socializando as perdas, né, na medida em que é o Estado, cujo capital é gerado pela população,
que vai socorrer essas empresas, beleza? É óbvio que aqui eu não estou criticando esse socorro às empresas, porque é fundamental. Se não socorre as empresas vão à falência, não tem emprego. Se não tem emprego, né, a economia não funciona. A discussão aqui é a mudança. O que eu estou chamando a atenção aqui para vocês é a mudança no tom do discurso de acordo com a necessidade, beleza? Isso daí é algo que a gente precisa estar sempre muito atento. Beleza? E aí, né, junto dessa lógica do modelo keynesiano, né, de agir no sentido de frear esse ciclo vicioso que a gente está vendo aqui, que a gente viu nesse esqueminha, né, você tem também essa política do estado de bem-estar social, né, conhecida nos Estados Unidos como welfare state. Né? Essa política do estado de bem-estar social, né, ela tem como princípio, né, a garantia de elementos essenciais. Aqui eu botei saúde, educação e segurança para a população, né, com o objetivo basicamente de você abrir espaço para o consumo dentro da renda familiar. Porque se uma família, talvez alguns de vocês já tenham escutado isso em casa, dos pais de vocês, ou você mesmo já tenha passado por isso, né, falando, caraca, bicho, esse mês só deu para pagar as contas. Não vai sobrar nada, o dinheiro quicou na conta, né? Isso acontece comigo bastante. O dinheiro quica na conta, você recebe o salário e ele já sai imediatamente para pagar outras contas e não sobra nada para você consumir, né? Para você, de fato, movimentar a economia. E aí, justamente do ponto de vista relacionado ao crescimento econômico, isso é muito ruim, né? Você precisa de uma margem da renda familiar para ser voltada para o consumo, seja de bens de consumo, seja de serviços, de lazer, por exemplo, né? Então você precisa de uma parcela da renda disponível. E aí, se você gasta tudo com plano de saúde, mensalidade da escola dos filhos, condomínio muito caro aqui para ter segurança, acaba não sobrando nada para você consumir. Então, a lógica do Estado da política do bem-estar social ela é essa lógica em que o Estado vai garantir esses elementos essenciais, saúde, educação, segurança, e aí isso desonera parte dos custos da população e assim acaba permitindo uma retomada do crescimento econômico. Né? Esse sistema deu muito certo nos Estados Unidos, ficou conhecido como New Deal, né? Novo Acordo nos Estados Unidos, que foi aplicado durante a gestão do Franklin Delano Roosevelt, né? E teve um sucesso muito grande nessa reversão dos quadros de crise. Né? Isso é algo que é muito difícil hoje da gente de se criticar, né? Historicamente falando, você observa que sempre que o capitalismo ele entra em crise, é o Estado que tem que ir lá acudir. Né? Então, e quando isso não acontece, normalmente a crise é agravada. Né? Então, de maneira geral, a gente tem essa característica aí, né? um fato histórico, né? Que justamente vai mostrar para a gente como determinadas teorias são mais bem aplicadas do que outras em determinadas situações. Beleza, pessoal? Então, e aí justamente, né, aqui o keynesianismo, que é o último tópico aqui do nosso sistema produtivo fordista, e o keynesianismo ele vai dar um novo fôlego ao sistema fordista. Então você tem uma segunda revolução industrial antes da crise de 29 e uma segunda fase da Revolução Industrial no pós-crise de 29. Porque vamos lembrar, né? Você tem no final da década de 30, em 39, você tem a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Que vai durar de 39 a 45. Então todo aquele ciclo, né, que a gente comentou a respeito da Primeira Guerra Mundial vai se repetir. Então toda aquela estrutura de demanda por produtos por parte dos Estados Unidos, que vamos lembrar, embora já com uma atuação determinante muito mais importante na Segunda Guerra Mundial do que na Primeira, ainda assim a guerra ela é mundial, entre aspas, né? Mas o campo de batalha é a Europa. O território dos Estados Unidos ali fica praticamente intacto, à exceção ali de Pearl Harbor, né? Que foi aí o grande elemento que empurrou os Estados Unidos efetivamente para o conflito. Então, o território dos Estados Unidos ele fica praticamente intacto, a sua produção fica praticamente intacta. Né? Então, enquanto a Europa está com forte demanda de produtos tanto durante o conflito e também depois, né? Que vai demorar aí para ela conseguir se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial, que foi ainda mais devastadora do que a Primeira.
Beleza, pessoal? Então, o modelo keynesiano ele veio para dar um novo fôlego a essa estrutura fordista que vai aí ganhar, vai manter, melhor dizendo, né, certo fôlego até meados da década de 70. Né? Aí, a partir da década de 70, você já tem meio que uma repetição desse processo. Né? Você tem aí a recuperação dos países europeus, do Japão principalmente, né, se recuperando aí de todos os desastres da Segunda Guerra Mundial e voltando ao mercado. E aí, mais uma vez, esse modelo de superprodução, de produção em massa, né, do modelo fordista acaba entrando em xeque. Mas isso daí vai ser assunto para a nossa próxima aula, né, a nossa última aula aí que a gente vai fechar esse assunto de terceira revolução industrial. Eu já começo a aula fazendo essa contraposição aqui com o modelo toyotista e a gente passa aqui para o debate da terceira revolução industrial. Beleza, pessoal? Galera, foi um prazer estar com vocês de novo. Espero que tenha ajudado aí e um abraço para vocês e a gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal!